Bom dia, irmão. Nós, seres humanos, temos que ter a consciência, a certeza e a ciência de que quando o homem caiu lá no Jardim do Éden, a vida do homem, ela foi transformada, ela foi mudada para um patamar abaixo do que ele vivia. Então, o próprio homem fez isso. O próprio homem fez mal a ele mesmo e a todo o ecossistema. E com isso, abriu-se um portal lá no mundo espiritual para que o inimigo de nossas almas viesse a exercer autoridade e poder na vida dos homens que ficaram abertos, que ficaram nas mãos desse inimigo por conta da sua desobediência no Jardim do Éden. Então, o pecado da desobediência arrastou o homem para baixo, para uma esfera inferior, aonde ele amarga má sorte, aonde ele vive apagado, aonde ele está mais próximo das trevas do que da luz, aonde ele fica tendencioso, aonde ele fica mais fraco. Isso tudo por conta da sua desobediência e da sua escolha, que foi a pior de todas, pois abrangeu toda a natureza e todo o universo. O pecado da desobediência do homem foi a coisa mais terrível que aconteceu em todo o universo. Por quê? Porque todas as coisas foram criadas pela palavra, pelo poder de Deus. Haja água, haja terra, haja luz, mas o homem não, o homem foi criado pelas próprias mãos do Senhor, aonde a Trindade se reuniu e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e se tornou a coroa da criação de Deus, o ápice do amor de Deus. E o homem quebrou essa aliança com seu gesto terrível de desobediência, apartando-se assim do seu Criador, ficando fora da imunização de Deus, ficando exposto a todo tipo de maldade do inimigo das nossas almas. E lá no mundo espiritual, o diabo, ele cria circunstâncias, ele cria portas e portais que o homem, pela sua insensatez e por falta do conhecimento de Deus e da sua palavra, o homem vai abrindo. Satanás cria portais e o homem abre, através da música, através da cultura que o mundo adota e desenvolve, através dos costumes que o mundo cria, através da política que o mundo criou sorrateiramente. Então, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, é porque lá ele manda, lá ele tece, lá ele acontece. Mas aqueles que não são ignorantes espirituais, sabem o que acontece lá no mundo espiritual. E os que se dizem cristãos desconhecem isso. Muitas pessoas que se dizem cristãs, que não perdem um culto, que louvam, que, enfim, faz todo o protocolo de acordo com o que os homens criaram e desenvolveram dentro da igreja do Senhor. Então as pessoas acham que está tudo bem, que a vida cristã é só isso mesmo, que a vida cristã não exige outra coisa a não ser só isso. Então se tornam ignorantes espirituais, porque não conhecem o mundo espiritual. O mundo espiritual é onde tudo acontece, de bom e de ruim. É onde tudo de bom acontece quando o homem que conhece o mundo espiritual, ele se submete a Deus. Mas o homem ignorante espiritual, que desconhece o que é o mundo espiritual,
ele fica, como se diz, nas mãos do inimigo, fica exposto por desconhecer as mazelas, a astúcia e a tríade maligna do inimigo que é roubar, matar e destruir. E ele, na sua astúcia, como eu disse, engana os incautos que não conhecem o mundo espiritual. O diabo, ele vai além para aqueles que não conhecem o mundo espiritual e para aqueles que não conhecem a Deus. Porque quem conhece a Deus conhece o mundo espiritual e vice-versa. Mas o homem que pensa que conhece a Deus só porque é membro de uma igreja, só porque não perde um culto, só porque louva, porque toca, porque prega, porque expulsa demônios, a Bíblia diz que naquele dia muitos estarão na presença do Senhor, colocando isso perante o Senhor. Mas, Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios, não operamos milagres, prodígios e maravilha, não fizemos o bem, não ajudamos os pobres. Enfim, vão tentar convencer o Senhor, mas simplesmente ouvirão a frase mais terrível que um ser humano pode ouvir do Todo-Poderoso: afastai-vos de mim, maldito, que nem vos conheço. Por quê? Porque foram enganados pelo nosso arqui-inimigo espiritual, por desconhecerem a Deus e por desconhecerem o mundo espiritual. Nós sabemos que as pessoas hoje adoecem com facilidade, paralisam o coração, paralisam o fígado, paralisam o pulmão. Por que isso acontece? Isso acontece lá no mundo espiritual. Alguém é usado como cavalo do inimigo aqui nesta terra, faz um ritual apropriado, segundo o que o diabo manda fazer. Aquela pessoa faz um ritual macabro e maligno em prol de destruir determinadas vidas. E o inimigo, ele destrói conforme o que foi feito através do mundo espiritual. Então, volto a dizer, as pessoas hoje que se dizem cristãs, 99,9% desconhecem o mundo espiritual, não sabem o que acontece lá. Não sabe nem se o mundo espiritual existe, mas é lá onde toda desgraça do homem acontece lá, como também com todas as bênçãos, todas as vitórias do homem acontece lá também. Apenas a única diferença é que quem conhece a Deus, quem ama a Deus, é obediente, é sensível à voz do Espírito Santo, e com isso, conhecendo a palavra de Deus, conhece o mundo espiritual. Enquanto os outros que se dizem cristãos vivem só de fachada, de aparência, vivem simplesmente uma vida religiosa, porque o espírito da religiosidade é quem os guia. Esses tais estarão sempre indo de mal a pior, estarão sempre sendo enganados, e naquele dia verão o quanto foram enganados, pensando que estavam na presença de Deus, pensando que conheciam a Deus, pensando que estavam amando a Deus. Estavam amando Mamon, que é o príncipe deste mundo, que trabalha na área financeira, na área monetária, que deixa os homens obcecados por poder, por sucesso e por dinheiro, e por aí vai. O diabo está na ativa, ele não dorme, no mundo espiritual não dorme. Nós, seres humanos, descansamos para repor as energias, nos fatigamos, nos cansamos tanto na mente como no corpo, precisamos de repouso para refazer as energias, para reabastecermos, mas no mundo espiritual isso não existe. Lá não existe dia e nem noite, lá não existe cansaço e nem fadiga. Lá, tanto Deus como o nosso arqui-inimigo estão postos à luta. Deus está sempre trabalhando para defender os seus, para separar os seus da maldade, como Satanás está também sempre trabalhando para roubar, matar e destruir vidas, para levar os homens à sociedade de gerações de mal a pior. E ele sempre
encontra os incautos, os teimosos, os desobedientes, que através das suas escolhas preferem amar mais as trevas do que a luz. E o pior é que muitos ouvem a palavra, muitos ouvem o Evangelho, muitos são tocados pelo Espírito Santo, muitos até choram, se emocionam quando vê alguém ser usado por Deus, quando ouvem a voz do Espírito Santo. Naquele momento, choram, se arrependem, mas não permanecem na fidelidade a Deus. Depois passa, se esquecem, voltam para a rotina e Satanás os continua enganando, continua cegando os seus olhos espirituais, tomando conta dos seus corações. E essas pessoas sempre irão de mal a pior, porque sempre encontrarão obstáculos quando tentarem se erguer. Enquanto não acordarem e não pararem para pensar, não se autoexaminar, irão sempre de mal a pior. Por que as pessoas hoje vivem uma vida louca, uma vida maluca? Não tem tempo nem para comer, nem para pensar. Por quê? Porque o diabo ele criou e continua criando sistemas para estressar os homens, para deixar os homens sem tempo para nada. E os homens obedecem. E os homens comem esse partido. Vivem uma vida louca, translocada, com a cabeça e o coração a 1000 por hora, porque não param para pensar. Não se examinam. Não tem aquela parada para analisar, parar para pensar na vida, parar para pensar nos seus, parar para pensar no que acontece no mundo, o porquê. Então são pessoas que não estão nem aí para si mesmas, que não se amam. E se não se amam, vai amar quem? A Deus é que não ama porque não conhece. Se não ama a si mesmo, não ama o seu próximo que está vendo, seus amigos, seus irmãos, vai amar a Deus que não vê? Como eu disse, o inimigo endurece o coração dos homens a tal ponto que eles andam na cegueira espiritual, feito loucos, se debatendo, se matando, se destruindo, porque estão totalmente, corpo, alma e espírito, dominados pelas trevas, porque se deixaram dominar, viraram as costas para Deus. Olham mais para o mundo, vivem mais para o mundo do que para Deus. E se contaminaram por completo com as coisas deste mundo. E vivem obcecados, sem entender por que estão aqui, sem entender para onde vão, sem entender nada. E o inimigo termina destruindo os tais, depois de usá-los aqui, abusar, humilhar. Aí ele dá o golpe de misericórdia e leva para o inferno. Que é o que ele faz isso com maestria. A todos os desobedientes que viram as costas para Deus, a todos aqueles que não são sensíveis à voz do Espírito Santo, a todos aqueles que não se deixam lavar pela palavra, que não deixam lapidar, Deus lapidar o seu caráter, que não deixam Deus formatar as suas vidas. Então, os tais irão sim sempre de mal a pior. Eles podem até achar que está tudo bem, mas vai chegar a hora da prestação de conta. E muitas vezes o inimigo os devora antes da prestação de conta. Leva para o inferno. E só vão acordar no dia do juízo final, que é a segunda ressurreição, para serem julgados e condenados à perdição eterna. Pensem nisso. Fiquem todos com Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe rico e poderosamente, em nome do Senhor Jesus.